Apocalipse capítulo 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esse é o último versículo da Bíblia. Mas não somente o último versículo da Bíblia na disposição que ele está. Ele não é somente o último versículo porque ele está na última página, não. Esse é o último versículo da Bíblia a ser escrito. Foram as últimas palavras que Deus, na sua soberania, por meio do seu Santo Espírito, inspirou um homem a escrever. O que nós acabamos de ler são as últimas palavras que, pela divina inspiração, fecharam aquilo que mais tarde nós chamaríamos de Bíblia. Nós acabamos de ler as últimas palavras que o Espírito Santo soprou no coração de um homem para que fosse escrito. E já já nós vamos entender a profundidade, já já nós vamos entender o propósito destas palavras. Para que nessa noite nós possamos entender melhor a palavra de Deus, eu preciso nesses primeiros minutos estabelecer alguns conceitos sobre o significado da palavra propósito. Na nossa língua, a palavra propósito vem do latim, que significa propositum. E no latim, a palavra propósito, ela tem um significado de alvo, de objetivo. Ela é formada por duas palavras. A primeira palavra é pró, que significa à frente. E a segunda palavra é positum, que significa algo que é colocado à frente. No latim, a palavra propósito tem um significado de objetivo, de alvo. E assim, na nossa língua portuguesa, propósito também, muitas vezes, nós entendemos como sendo algo objetivo, como sendo uma meta, o meu propósito. Mas não é esse o significado da palavra propósito na Bíblia. A palavra propósito na Bíblia é proteses, em grego. E proteses tem um outro significado. Proteses é formado por duas palavras. A primeira, pró, que significa diante, de frente. Até aí tudo igual ao latim. Diante, de frente. Mas aí vem a segunda palavra no grego, que é teses, proteses. E tese significa colocação, posição, teses. Daí, quem estudou direito entende muitas vezes o que é uma tese. Tese é algo que foi colocado, algo que foi posto. Em grego, a palavra propósito significa algo que foi colocado diante de você e que requer de você uma resposta. No latim, propósito significa algo que nós almejamos encontrar. No grego, propósito significa algo que precisamos responder. Algo que é colocado diante de nós e requer de nós uma resposta. Veja, por exemplo, a história de Moisés. Deus chama Moisés e coloca diante de Moisés
um propósito: libertar a nação de Israel. E o que ele queria de Moisés? Uma resposta. Olha para Davi, ele coloca diante da nação de Israel um gigante chamado Golias, que afrontava os soldados de Israel todos os dias. Mas nenhum soldado respondeu a Golias. Mas um pequeno pastor, que cuidava de ovelhas, quando viu Golias, o que a Bíblia diz? Que ele respondeu Golias, dizendo que ele, o Senhor, estava com ele. Ali Davi enxergou o seu propósito. Então, mais do que um alvo, propósito na Bíblia significa uma resposta que nós damos para Deus, uma resposta que nós damos para aquilo que Deus coloca na nossa frente. Quando Cristo apareceu para os discípulos, quando Cristo apareceu para aqueles galileus, ele esperava daqueles galileus uma resposta. Uma resposta. Quando ele aparece para João Batista dá aquelas pessoas que ali estavam uma resposta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra propósito vai muito além de alvo, de meta, de objetivo. Romanos 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus quer ouvir a sua resposta. Deus age em todas as coisas, dos que foram chamados, de acordo com o seu proteses, daquilo que está posto diante de nós. A pergunta, meu irmão e minha irmã, que eu preciso fazer a você essa noite é: qual resposta você tem dado ou tem deixado de dar para o chamado de Deus na sua vida? Provérbios capítulo 1 diz que a sabedoria de Deus clama pela rua, ela grita pela rua. Muitas vezes nós reclamamos e murmuramos do shh de Deus, do silêncio de Deus. Mas quantas vezes somos nós que ficamos em silêncio quando Deus espera de nós uma resposta? Você quer descobrir o seu propósito? Existem milhares de cursos na internet. Descubra o seu propósito. 10 passos para descobrir o seu propósito. 3, 5 passos. Descubra o seu propósito. Destrave. Se torne um milionário. Você quer descobrir o seu propósito? Ouse essa noite a responder, a dizer sim para aquele galileu que teve as suas mãos furadas. Quer descobrir o seu propósito? Responda a Deus, ao chamado que Ele tem feito na sua vida. Propósito é igual a resposta.
Eu só entendo a minha existência e quem é o Natan quando eu ouço o chamado de Deus e respondo ao Deus que se revela a mim. Porque senão nós somos, como diz Paulo, como aqueles que tateando, como quem procura no escuro, tenta encontrar algo, tenta encontrar a Deus. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o que significa propósito e o que significa essa resposta, aprendendo um pouco sobre a vida. E eu quero voltar aqui desse homem que um dia foi chamado filho do trovão e algum tempo depois foi chamado de discípulo amado. Hoje nós vamos mergulhar fundo na história de João, o apóstolo, que primeiro recebeu a identidade do filho do trovão e depois terminou a sua vida sendo chamado de o discípulo amado. E tudo começa com a identidade. Para eu entender qual é o meu propósito, eu preciso responder a esse Deus. E ao responder a esse Deus, a minha identidade é revelada. Quer ver um exemplo? Quando você está na fila de um banco, olha como que a resposta revela a identidade. Você está na fila de um banco, por exemplo, e aí chega uma outra pessoa, passa uma outra pessoa e tem uma pessoa na sua frente. Ela passa e diz: "Ô meu irmão, a paz do Senhor." Na sua cabeça, imediatamente, a pessoa da frente é o quê? Crente. Aquela resposta já revela uma identidade. Quer ver um outro exemplo? Quando você entende que você não faz parte desse mundo, e aí você começa a se livrar daquilo que te prendia, começa a parar de fazer aquilo que você fazia no mundo, você começa a responder ao chamado de Deus, logo as pessoas vão dizer: "Uai, mas você virou crente agora?" Quando você responde a Deus, imediatamente Deus te dá uma identidade. Nós abrimos essa pregação, começamos essa leitura, ouvindo as últimas palavras de um homem, lendo as últimas palavras de um homem já idoso, com mais de 90 anos, tendo a missão de escrever as últimas palavras da Bíblia. João, ele está velho, idoso, exilado numa ilha chamada Pátimos, no mar Egeu. E eu fico aqui imaginando como que foi para João escrever as últimas palavras. Eu fico imaginando João se lembrando do seu pai, Zebedeu. Provavelmente foi Zebedeu que ensinou a João a ser um pescador. Foi provavelmente o seu pai que ensinou a João e a Tiago, seu irmão, a sua profissão. Eu fico imaginando João se lembrando, talvez, de quando era criança, e o seu pai ensinando como que, eu não sei dizer, mas talvez como que prepara a rede ou a vara de pesca. Eu fico imaginando João escrevendo nas suas últimas forças, e se lembrando talvez do primeiro peixinho que ele havia pescado.
Eu quero que você imagine comigo João escrevendo e talvez se lembrando da sua mãe. Quando a sua mãe chegou até Jesus e pediu para que um dos seus filhos ficasse à direita e o outro filho ficasse à esquerda, numa posição de honra. E eu imagino João talvez rindo um pouco disso, porque que mãe não quer o melhor para o seu filho? Que mãe não deseja ver o seu filho em boas posições? E eu fico imaginando João talvez rindo dessa cena, mas com saudade da sua mãe. Mas eu imagino João também, no último versículo da Bíblia, se lembrando dos seus amigos, ou melhor, dos seus melhores amigos, dos discípulos, dos seus amigos de ministério, dos seus companheiros de ministério. Eu fico imaginando João se lembrando da pesca maravilhosa, do Monte da Transfiguração. Imagine se eu estivesse lá, eu nunca me esqueceria do Monte da Transfiguração. Eu fico imaginando João se lembrando da última ceia, talvez ele ainda tentando, como nós vimos aqui, o seu Arnaldo, apesar de 95, 96 anos, cantando, talvez João tentando fazer uma segunda voz, porque a primeira, eu acredito que era do Senhor Jesus. Eu imagino João, com mais de 90 anos ali escrevendo, a mão talvez já tremendo, os olhos talvez usando uma lamparina muito perto, se lembrando da crucificação e vendo que nenhum dos seus amigos estava lá junto com ele. Apenas ele dos apóstolos, vendo o seu Cristo morrendo. Eu imagino João se lembrando da ressurreição, porque ele foi o primeiro a ver o Mestre. Quando todo mundo olhava e falava, quem é esse que está gritando ali? E foi João que diz, é Jesus, é o Senhor. Eu fico imaginando João se lembrando da descida do Espírito Santo. Eu fico imaginando João se lembrando de Pedro, quando ele e Pedro andando, aquele mendigo pediu dinheiro e ele dizendo, nós não temos nem ouro nem prata. E Pedro, tomando a frente, disse, mas o que temos nós te damos, levanta e anda. Mas eu também imagino João se lembrando da morte de cada um dos seus amigos. E quando eu falo morte, não é morte pelo tempo, não é morte por doença. Eu fico imaginando João se lembrando do assassinato de cada um dos seus melhores amigos. Porque João, a essa altura, é o último dos apóstolos vivos. Todos já morreram, inclusive Matias, inclusive Paulo. Todos, irmã Silvana, já haviam morrido. Só restava ele vivo dos apóstolos. Eu fico imaginando ele escrevendo, antes de escrever o amém, as lágrimas descendo pelo seu rosto, e ele se lembrando que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Se lembrando que o seu irmão, o seu próprio irmão Tiago, que foi líder da igreja de Jerusalém, foi o primeiro a morrer e ainda decapitado. Eu fico imaginando ele se lembrando de André, que foi crucificado em forma de X, se lembrando do outro Tiago, que era chamado menor, que foi apedrejado até morrer em Jerusalém. Ele se lembrando de Bartolomeu ou Natanael, é a mesma pessoa, que foi esfolado vivo e depois decapitado. João se lembrando de Tomé, que foi morto por uma lança na Índia. Que Mateus, que foi morto na Etiópia, assassinado.
Se lembrando de Simão, que foi cerrado ao meio na Pérsia, no Irã. Se lembrando de Judas Tadeu, que foi morto por bastões na Síria. Se lembrando de Judas Iscariotes, que cometeu suicídio. Se lembrando de Paulo, que foi decapitado, né, em Roma. Paulo, que provavelmente ele conheceu no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 16. Eu imagino esse João escrevendo ali, antes de escrever o amém, lembrando de como cada um dos seus amigos foram assassinados e somente ele ficou vivo. E ficou vivo porque Cristo havia prometido que ele não morreria desse jeito. E aí esse versículo agora, o versículo que nós lemos agora, ele muda de sentido. Ele ganha uma força extra. Ele ganha algo a mais. Não é apenas o último versículo da Bíblia. É o grande final. São as últimas palavras de um homem que viu todos os seus amigos morrerem. E ele escreve em grego a palavra graça. E em grego a palavra graça significa caris. E ele escreve metapanton. A palavra meta, ela significa esteja, com, mas não no sentido de bolso. Por exemplo, esse passador está comigo, não. A palavra meta significa com, mas no sentido de mudança, no sentido de empurrão, no sentido de transformação. Quer ver um exemplo? Já ouviu aquela palavra metamorfose? O que significa metamorfose? É mudar de forma, é passar por um processo de mudança. Meta, mudança, impulsiona, morfose, forma, mudança de forma. E João está escrevendo que a graça esteja, meta, panton. Panton significa tudo, todos. E agora eu vou tentar trazer a você o mesmo sentimento que eu tive. João está escrevendo que a graça impulsione todos vocês. Amém. Um homem que viu todos os seus amigos morrerem por causa de Cristo e por causa dessa graça. Ele diz que essa graça impulsione todos vocês para frente. Amém. Que essa graça meta panton. Amém. A mesma graça que levou os primeiros cristãos para dentro do Coliseu esteja com vocês. Como uma última inspiração divina, o Espírito Santo soprando dentro de João, movendo ele a escrever, que a graça transforme vocês, impulsione vocês, mova vocês, ponto, amém. Que homem é esse, com tanta convicção? Que homem é esse, tão cheio de propósito e tão cheio de graça? Esse João era um homem comum, comum como você é, comum como quem está do seu lado é. Dê uma olhada para quem está do seu lado, vê se você vê algo de especial. Olhe, veja se você vê algo de especial. É difícil, porque muitas vezes a gente repara mais nos defeitos.
99% do tapete está branco, 1% é a mancha preta, mas a gente repara nela. João era um homem comum, um pescador comum, um jovem comum. Só que Deus ama usar pessoas comuns. Deus ama usar os improváveis, os anônimos, aqueles que ninguém apostaria. Quem a gente aponta e fala, esse tem que ir para o inferno, a graça de Deus vai lá e alcança ele para o céu. Quem a gente aponta e fala, esse é secretário de Deus, secretária de Deus, a graça fala, esse não tem parte comigo. Deus ama usar os improváveis, porque a lógica de Deus é a loucura para o mundo. Ele escolhe Moisés, um ex-assassino, um homem com problemas emocionais gravíssimos, para liderar uma nação de mais de 3 milhões de pessoas, fugindo do Egito. Ele escolhe um Davi, que tinha tendências à imoralidade. Ele escolhe José, que era o caçula sonhador. Ele escolhe Ruth, uma viúva estrangeira, para ser a bisavó do grande rei Davi. Deus escolheu Raabe, uma meretriz, uma prostituta, para aparecer na genealogia de Jesus. Deus ama os improváveis. E João era assim, um improvável, um filho de Zebedeu, um pescador, um jovem pescador com seu irmão. Como que esse homem seria o homem que não morreria assassinado? Como esse homem seria o homem que receberia a revelação do fim de todas as coisas? Ele escolheu pescadores, prostitutas, cobradores de impostos, até um religioso devoto, fariseu, chamado Saulo. E ele escolheu a mim e a você, como ele escolheu a todos esses que eu citei. Ele escolheu porque a nossa identidade não é definida por aquilo que nós fazemos ou aquilo que temos, mas a nossa identidade é definida pela resposta que damos a Ele. Raabe podia até exercer a prostituição, mas ela não era prostituta. Porque eu e você não somos o que fazemos nem o que temos. Porque, por exemplo, já viu muitas pessoas entram em crise quando param de trabalhar. E agora quem sou eu? Como se perdessem a identidade. E outras entram em crise quando perdem o que têm. Quando a conta bancária fica vazia. Deus ama usar pessoas comuns e improváveis, não por causa daquilo que elas fazem ou por causa daquilo que elas têm, mas por causa da identidade que Ele enxerga nelas. Aquilo que eu e você não conseguimos ver, Deus consegue enxergar. Jesus, ele olha para João e ele não vê um pescador, mas ele vê um pescador de homens. Mas Ele não quer deixar você do jeito que você está. É necessário passar por uma transformação para vivermos o propósito que Deus tem para nós. Uma transformação. Quando nós falamos de João, esse João que nós estamos dizendo, nós lembramos de João, o discípulo amado, lembramos de João que escreve nas suas cartas: olha, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, então você não ama a Deus. Nós vemos João escrevendo o evangelho que eu chamo do evangelho do amor. João 3,16 diz: porque Deus amou.
Nós vemos esse João, né? E parece que sempre esse João foi assim, mas não é verdade. Em Marcos capítulo 13, versículo 16 e 17, está escrito: estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Em Lucas capítulo 9, nós vemos Jesus se aproximando de uma região de samaritanos, de um povoado de samaritanos, e os discípulos não foram bem recebidos ali, PV. Não foram. Então João e o seu irmão Tiago viraram para Jesus e perguntaram, fizeram a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? A gente vê João escrevendo sobre amor, mas foi Cristo que deu o primeiro apelido para eles: filhos do trovão. Quando eles foram rejeitados naquele povoado samaritano, João e seu irmão, vamos pedir para cair fogo e destruir aquele povo. E aí Jesus fala: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E aquele filho do trovão começou a entender que não devia destruir ninguém, mas amar alguém. Ele começa o seu ministério como trovoada, o destruidor de samaritanos. E depois vira João, o discípulo amado. Tem um louvor do mundo, abre aspas, um louvor do mundo que diz assim: quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada, hoje eu sou Gabriela e meus camaradas, eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. A nossa fé, ela é uma fé miserável, quando nós pensamos e cremos que Deus cura, que Deus faz milagre, mas que Deus não muda personalidade. É uma fé miserável essa, porque Deus, Ele também muda caráter, Ele também muda temperamento, Ele também muda jeito de ser. Lembra de Isaías? Eu sou homem de lábios impuros. Então toma aqui, Isaías, a mudança e toca no lábio de Isaías. Moisés era um ex-assassino e depois a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais manso da terra. Não basta uma identidade, é necessário uma transformação. Você não é mais pescador de peixes, agora é pescador de homens. Mas eu não quero que você seja trovoada, eu quero que você fale sobre o meu amor. Transformação. Deus quer mudar o seu temperamento, meu irmão. Ele mudou o jeito de ser de João. A gente só lembra de Pedro indo com a espada, impulsivo, mas se esquece do João que pediu fogo para destruir um povoado. E sabe por quê? Porque o que Deus quer fazer por meio de você, primeiro Ele quer fazer em você. Primeiro Ele quer fazer em você. Primeiro Ele teve que tirar o Egito do coração de Moisés, para depois tirar, por meio de Moisés, o povo do Egito. Mas vamos avançar. E em terceiro e último lugar, para vivermos, para você viver o propósito, para você ser um homem como João foi, como nós descrevemos aqui, é necessário uma vida de intimidade.
aquilo que nós falamos no secreto com Cristo, na intimidade com Cristo, Ele move e vai movendo em público. O tempo passa, um por um os apóstolos vão morrendo, um por um os apóstolos vão morrendo, mas precisava ainda de uma palavra, faltava uma coisa a ser dita, faltava uma coisa a ser dita. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido para os apóstolos, já tinha convocado mais um apóstolo chamado Paulo, mas ele precisava dizer, pastor Arnaldo, mais uma coisa. Só faltava uma coisa, ele só precisava descortinar, irmão Nadir, uma coisa a respeito da sua volta. E lá em Apocalipse, capítulo 1, eu imagino Jesus pensando, para quem eu vou dizer isso? Se fosse você, e você precisasse escolher uma pessoa para contar algo que se tornaria aquilo que de mais precioso nós temos, que é a volta e o anseio do nosso Senhor, quem você escolheria? Jesus, ele decide chamar o seu amigo, e no versículo 10 diz assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí o versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros de ouro alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos brancos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. Na última pregação, ele escolhe o seu amigo pessoal, João, para se apresentar para João de uma forma que um dia todos nós também veremos. Ele escolhe o íntimo para revelar aquilo. Eu vou repetir. Ele escolhe o íntimo para revelar aquilo que seria para o público. Uma vez foi João que falou para ele no secreto. Dessa vez foi ele que no secreto falou para João: escreva tudo que você vê e espalhe. Espalhe, 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 envie tudo que você está vendo, João. Escreva, espalhe por todas as igrejas, pelas 7 igrejas, por todos os cantos. Escreva que eu estou vivo e estou voltando.
Qual é o seu propósito? Deus quer te dar uma identidade, transformar o seu coração, te chamar a uma intimidade, para que você viva o seu propósito.